que você acha em relação à ivermectina e essas afirmações que estão sendo ditas relativas ao uso da ivermectina com hepatotoxicidade? Será que não é a própria variante do Covid que está tendo uma afinidade maior pelo tecido hepático do que o próprio uso da ivermectina? Será que os médicos não estão confundindo isso? Porque a gente tem tido muitos relatos, né, de alguns médicos dizendo, olha, o paciente começou o tratamento precoce e quando nos procurou estava com níveis aumentados, elevadíssimos de transaminases, de marcadores hepáticos, e todos eles estão fazendo a relação do uso do tratamento precoce com uma possível hepatite medicamentosa, né? Então, assim, isso é muito importante a gente deixar claro, porque eu não sei como é que está essa questão, até porque não tem muito tempo ainda de estudo para você poder afirmar, mas existem algumas especulações mostrando que pode ser, existe a possibilidade, isso é uma conjectura, de que essa nova variante esteja afetando, esteja tendo um tropismo maior pelo tecido hepático, e não seria o tratamento precoce que estaria causando então a hepatite, e sim a nova variante. Mas isso é uma suposição ainda que precisa ser validada. Qual é a sua opinião em relação a isso? A ivermectina é uma medicação bem antiga e não foi só agora que viu-se que ela pode ter um efeito antiviral. Desde estudos bem antigos já mostravam uma certa influência dela em estudos in vitro, não em vivo, mas sim in vitro, dentro de um laboratório controlado, que ela poderia ter um efeito em relação ao vírus HIV. Viu-se que no tempo, há um tempo atrás a gente teve um surto de Zika e cogitou-se a ivermectina como uma medicação para controlar esse surto de Zika. Foi feito também estudos em laboratórios. E com o Covid não foi diferente. Cogitou-se a ivermectina como uma medicação para controlar o Covid. Foi feito um estudo in vitro em células renais do macaco verde brasileiro, e viu-se que numa dose de 5 macromolar a ivermectina ela atuava combatendo o vírus. Só que É um estudo in a vitro. dose... Só para o pessoal que está assistindo a live, para que eles possam entender o que é um estudo in vitro. O estudo in vitro é um estudo feito num laboratório. Não é o que tem um estudo in vivo e tem o in vitro. In vivo é na O in pessoa. vivo é na pessoa. O in vitro é num laboratório, num ambiente totalmente controlado. Sem Nem aquelas sempre variáveis do corpo humano, né? Ou seja, você pega uma amostra de sangue, uma amostra de tecido biológico, e Isso. você então aplica o fármaco e você vê então a replicação viral naquele tecido biológico, sem as inúmeras variáveis, interações do nosso sistema, né? O sistema do corpo humano. Isso. Por conta disso, nem sempre os mesmos achados no estudo in vitro são encontrados em estudo in vivo. Ok. Aí Exatamente. tem algumas críticas. Primeiro, pegaram uma célula renal do macaco, não pegaram uma célula do sistema respiratório. Aí, segundo, em relação a esse estudo, que foi o estopim quando começou a se cogitar a ivermectina no combate ao Covid. Em relação a esse estudo, essa dose de 5 macromolar é uma dose muito alta, equivale a cerca de 85 vezes a dose máxima que o ser humano pode fazer uso de ivermectina. Mas essa dose, não é que fizeram uma titulação de dose e chegaram que só essa dose resolve. Não foi isso? Testaram essa dose e viu-se que essa dose resolve. Não fizeram a titulação reduzindo a dose para ver a menor dose que resolve. Perfeito, perfeito. E aí o que isso levou? Certos protocolos caseiros que circulam nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, Facebook, de pessoas recomendando altas doses de ivermectina. Ivermectina, pessoas recomendando doses que chegam a ser o dobro do que a pessoa poderia consumir por dia, e recomendando que você consumisse ela durante 7 dias seguidos, alguns protocolos até mais tempo do que esse.
E a ivermectina em si, em doses excessivas, ela pode fazer algum mal. Você está predisposto aos eventos adversos da ivermectina, seja uma diarreia, seja uma hepatite Uma medicamentosa. hepatite medicamentosa. Muito bem. Ela tem se mostrado ao longo do tempo como uma medicação bem segura, mesmo do ponto de vista, principalmente agora nessa pandemia que está sendo feito um uso em massa de altas doses de ivermectina e de uma forma não proporcional, não está se encontrando tantos casos de hepatite medicamentosa, tanto é que quando surge um já vai para a mídia, já vai para o jornal, comparado ao grande uso da ivermectina, porque se você tem um uso abrangente, aqueles efeitos adversos mais raros, eles começam a surgir também. Porque se você pegar um efeito que dá em 0,1% das pessoas, se 1.000 pessoas usam, vai ter um. Se 100.000 pessoas usam, vai ter 100. Perfeito. Então, assim, você também predispõe que esses efeitos apareçam com mais facilidade. Agora, todos os casos de hepatite medicamentosa que está sendo atrelado ao uso da ivermectina, que me foi enviado, eu abri, li a matéria e fui atrás de saber como é que esse uso foi feito. Todos os casos que eu vi, estou dizendo a minha experiência, não necessariamente, porque eu não tenho abrangência para saber todos os casos do Brasil, mas todos os casos que eu sei de hepatite medicamentosa causada pela ivermectina, eu fui atrás de saber como é que a ivermectina foi feita e vi que ela foi feita numa dose excessiva, foi feita numa dose maior do que a dose máxima permitida para o ser humano e foi feita por um período muito longo. Perfeito. E aí fica uma discussão. O que foi? É a nova variante que tem uma predisposição maior a causar uma hepatite? Ou então é o uso indiscriminado e de maneira errada da medicação que está sobressalendo certos efeitos adversos? Ou então também pode ser os dois. Exato. A nova variante associada ao uso em doses tóxicas da medicação, que acaba contribuindo com o dano que a nova variante já faz. É porque Agora, há alguns médicos que relatam, né, na sua experiência clínica, de pacientes que nunca fizeram tratamento preventivo com ivermectina para contrair o Covid-19 e simplesmente quando vão pedir um hepatograma, que é o exame que nós vemos os marcadores hepáticos, né, ele consegue então ver níveis aumentadíssimos de transaminases, gamas de T. Isso, a nova variante em si já causa esses níveis elevados. É um dos exames que é feito de rotina também em pacientes que já têm essa alteração, porque ela por si só já pode causar essa alteração. Exatamente, exatamente. É algo assim que a gente tem que tomar mais cuidado ainda, maior prevenção, a imunização. Isso. Tem Agora, um vídeo também correndo na internet. A ivermectina em si, na África, pegar um outro país, lá já é comum, é um hábito do local. Aqui no Brasil era um hábito antigamente, hoje já não é mais, mas há um tempo também passado era, de fazer uso de alguma medicação antiparasitária anualmente. E dentre essas medicações, a ivermectina é uma boa medicação antiparasitária. E algumas pessoas, porque não se tinha um controle alimentar como se tem hoje, uma vigilância como se tem hoje. Então era muito comum as pessoas terem infecções intestinais, era tão comum ao ponto que muitas vezes não fazia nenhum exame. Já era tradição tomar o remédio de verme todos os anos. Você sabe até te contar aqui um caso uma experiência que eu bati um papo com um colega médico, pediatra, que ele é filho da dona Zilda Arnes, quando nós estávamos esperando, esqueci o nome dele, depois eu me lembro. É muito simpático. Sim. Ele, muito receptivo, né? Nós conversamos muito sobre a experiência dele em Guiné-Bissau, se não me engano, que é a Guiné portuguesa, né? Quando ele esteve lá na África como missionário. E ele me contando um caso, eu estava na sala de espera para entrar num programa da Globo, lá em São Paulo, o Como Será.
e ficamos 1h30 batendo um papo. Ele me contou um caso muito interessante que lá na África, eles, como tinham uma deficiência muito grande de tratar pacientes com doenças reumáticas, como artrite reumatoide, então o que eles faziam? Aí você, como estudante de imunologia, né, a gente entende qual seria o mecanismo de ação, né? O que eles faziam? Aquele paciente que estava com artrite reumatoide ou com alguma doença reumática mais intensa na África, sem a condição de fazer o corticoide, os imunossupressores, os estabilizadores do sistema imunológico, tudo aquilo que a gente já conhece, né, porque são medicações caras, eles inoculavam o paciente com o verme. Interessante isso, né? E fazia com que então as verminoses se proliferassem no paciente, e a gente sabe que tem um fundamento científico nisso, né? Porque quanto mais verminose você tiver, maior chance você vai ter de estimular o sistema chamado os linfócitos TH2. E esses linfócitos TH2 então fazem aquela balança com o linfócito TH1 e também TH17, então você acaba diminuindo então os sintomas do paciente. Então aquele paciente melhorava do quadro reumático de alta agressão, e depois eles faziam o vermífugo, que era um remédio muito mais em conta, eliminava aqueles vermes todos, e o paciente ficava estabilizado do quadro do processo inflamatório da doença autoimune, né? Então eu acho bem interessante isso, eu acabei puxando esse assunto porque é algo que é interessante nós compartilharmos. Mas como você falou, né? A África já tem esse costume de tomar ivermectina, mas ao mesmo tempo, até falando em questões imunológicas, né? Eu acredito que os africanos também, eles têm muito interferon circulante constantemente, e nós sabemos que o interferon é um inibidor da replicação viral. E é interessante nós vermos a incidência do Covid-19 em países africanos, na África subsaariana, né? E na África do Sul, que é um país mais desenvolvido, muito parecido com o Brasil, que você tem uma parte rica, uma parte pobre, mas mesmo a parte pobre, você acaba tendo um certo tipo de infraestrutura que em outros países você não teria. Por exemplo, Guiné-Bissau, pelo que o próprio me fugiu o nome do Dr. Arnes me falou, eles não têm distribuição de energia, para vocês terem uma ideia. Então cada casa tem que ter seu gerador, para você ter um pouco de energia. Não sei como é que estão as coisas agora. Ou seja, o índice de desenvolvimento humano em países africanos é muito baixo. Você tem Angola, que tem algumas ilhas de desenvolvimento, como Luanda, que Luanda está desenvolvendo bem. Você tem outras cidades, a Nigéria, Lagos também, que são ilhas de desenvolvimento, mas a África em geral, ela acaba tendo um índice de desenvolvimento humano muito pequeno. E esse índice de desenvolvimento humano não proporciona saneamento básico, proporciona então infecções constantes por inúmeros tipos de bactérias, tuberculose, principalmente também a própria aquela bactéria intestinal Escherichia coli, e aqueles pacientes estão sempre em contato com esse tipo de bactérias, né? Eu acredito, eu não sei se isso seria algo factível, mas eu acredito que haja uma relação muito importante desse contato com bactérias constantes e níveis altos de interferon, e nós sabemos que o interferon tem uma ação de diminuição da replicação viral, entende? Lógico que não funcionaria em todos os vírus, por exemplo, não funcionou no Ebola, né? Porque se fosse assim, a Libéria seria um país, ou a Guiné-Conakry, seriam países que estariam livres do Ebola por causa de altos índices de interferon, mas eu acho que para determinados vírus, esses altos índices de interferon até funcionariam com diminuição da replicação viral, por esse contato constante com as bactérias, coisa que não acontece com a África do Sul, né? A África do Sul está com níveis elevadíssimos níveis elevadíssimos desse Covid-19, dessa nova apresentação do Covid-19, inclusive tem até uma nova cepa da África do Sul. Mas assim, eu queria, de alguma forma, isso não é só uma questão de conhecimento, tá? Transmitir conhecimentos gerais para vocês, não. Vamos ver para a questão prática. O que a gente poderia trazer para a questão prática aqui no Brasil e em países desenvolvidos, como os que estão no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, Canadá, ou seja, estimular a população a se vacinar, ou seja, se sujem sendo higiênicos, né? Como é que é uma maneira de você se sujar, você entrar em contato com bactérias, com toxóides bacterianos, com imunopotencializadores do sistema imunológico, sem o risco de vocês então
contrair uma doença grave. Porque o povo da África, tudo bem, está produzindo interfero muito bonitinho, está evitando o coronavírus, mas tem uma chance de pegar uma gastroenterite importante, morrer por causa de uma gastroenterite, tem uma chance de pegar uma tuberculose, morrer por causa da tuberculose, tem uma chance de pegar uma infecção bacteriana generalizada e morrer, né? Então não é por aí, tá? Não vou, agora eu vou ficar comendo terra, vou levar minhas crianças, vou pedir para elas colocarem a mão na boca com terra e com tudo mais, e eu também vou ficar lambendo o chão de banheiro. Não é assim, entendeu? Não é por aí, né? Mas o que a gente pode orientar aos pacientes que estão assistindo isso é utilizar essa teoria da higiene de uma forma higiênica, ou seja, se vacinando não só da vacina do coronavírus, mas de outros tipos de vacinas. É o que eu tenho orientado muito. E assim, o que nós temos visto aqui no projeto é que boa parte dos nossos pacientes não está evoluindo para forma grave, porque ele já mantém aquele quadro de imunização, né? A gente orienta a fazer vacina de gripe, a gente orienta a fazer vacina a pneumo 13 valente, né? Com antipneumocócica 13 valente, a própria 23 valente, a tríplice bacteriana celular, que tem um componente da coqueluche, da Bordetella pertussis, o próprio anti-hemófilos influenza, apesar de não ser preconizado para pessoas com mais de 2 anos de idade, para crianças com mais de 2 anos, mas a gente faz mesmo assim em pacientes com DPOC. Ou seja, a gente já tem esse perfil, né, esse padrão, essa cultura de orientar nossos pacientes a se vacinarem de todos os tipos de doenças respiratórias. E a gente tem visto, eu tenho até perguntado no nosso grupo do Brasil Sem Alergia, se esses pacientes eles evoluíram, se eles ouviram falar de algum paciente que evoluiu para forma grave. Certamente sempre tem um ou outro, mas a gente não tem ouvido muitos pacientes do projeto evoluírem para forma grave. Não sei se é o uso também constante da imunoterapia, que tem toxoides bacterianos, né, em atividade, seria aquela parte não agressiva, não patogênica, né, da bactéria, e que faria bem, aumentaria o nível de interfero, e também essa vacinação massiva que nós fazemos em todos os pacientes. O paciente chega com asma lá, a gente orienta, olha, tem que fazer vacina de pneumo 13, pneumo 23, a antigripe trivalente, antigripe tetravalente, tem que fazer a tríplice bacteriana celular, ou seja, porque é uma forma de você se sujar sem se contaminar, entendeu? A gente precisa entrar em contato com as bactérias, e a vacinação certamente é a forma mais segura de nós aplicarmos a teoria da higiene. Então eu vejo essa questão da África, sabe, Aleph? Isso me deixa muito intrigado, né? Será que não é isso? Eu particularmente acredito que não tenha muito a ver com a ivermectina. Eu acho que é mais realmente os índices de desenvolvimento humano que acabam fazendo uma barreira protetora lá na África, né? Contra, em específico, esse vírus, por causa dos níveis altos de interferon, que é estimulado pelo esse contato com as bactérias, né, e seus toxoides, e fazendo com que esses pacientes então desenvolvam uma certa resistência a infecções virais. Desculpe ter falado, vamos lá. Paralelamente, a gente tem o caso da Nova Zelândia, que até hoje teve pouquíssimos casos de coronavírus, pouquíssimos casos, e o caso dela é atribuído a exatamente isso, ao isolamento social que ela fez. Ela se preocupou mais com o isolamento externo do que com o isolamento interno. Inicialmente, ela isolou, ninguém poderia entrar na Nova Zelândia, só quem já morasse na Nova Zelândia, e quem já estivesse fora, e teria que ficar um prazo de 14 dias de quarentena. Foi visto pouquíssimos casos. Todo caso novo que surgiu, ela fez um lockdown interno de poucos dias e depois abria novamente. E teve E a Nova Zelândia também, ela está isolada do mundo, né? Ela está... É um país maravilhoso, a Nova Zelândia, né? Realmente isso, diferente de como foi feito no Brasil. E ela está isolada, ela simplesmente fecha os aeroportos, fecha os portos, acabou o problema. Agora o Brasil não, o Brasil você tem várias fronteiras, né? Isso, diferente como foi feito no Brasil. Porque ano passado a gente em si abriu-se para o carnaval, depois fez um lockdown, mas o lockdown foi interno, as pessoas em si os turistas continuavam podendo vir, podendo sair. Alguns feriados, algumas cidades turísticas abriam para grandes festas, grandes aglomerações, e depois voltava a fechar para o lockdown.
o Brasil faz um lockdown muito sem sentido. Tivemos, por exemplo, no ano passado, vou pegar um caso que eu acredito que o Brasil todo deve ter vivenciado, que foi a eleição. Nós estávamos em lockdown, começou a surgir, entrou na campanha eleitoral, voltou a aglomeração, Exato. voltou às festas. Quando o candidato ganhou, teve a comemoração da vitória dele. Geralmente, nas cidades, é feita uma grande festa para a cidade toda. Todas as cidades que eu conheço foi feita essa festa. Foi feita a aglomeração, foi feito tudo. Terminou o período eleitoral, do nada, voltou o lockdown.